Oh Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo, Senhor Jesus. Hoje é dia 12 de novembro, estamos com esse livro especial, Dias Mais Sábios. Esse livro é especial porque ele traz palavras de sabedoria para nós todos os dias do ano, um provérbio a cada dia, para fazer nossos dias verdadeiramente mais felizes e mais sábios, desde que a gente aplique o Espírito. É pelo Espírito, né, que toda a vontade de Deus vai ser cumprida. Né? Então Ele conta conosco para exercitar o Espírito, né, e levar a sua vontade adiante. Pelo Espírito Ele nos concede, né, espírito de sabedoria e de revelação. Né? Não é uma sabedoria, uma revelação humana, mas é uma revelação que vem de Deus, onde Ele nos mostra o que de fato Ele quer fazer com a sua palavra, quer cumprir com a sua palavra. Ele vai nos revelando, né, a maneira de tornar essa palavra prática para nós. E com sabedoria a gente vai praticando e vai levando essa palavra como vida para outras pessoas. Não como doutrina, como ordenanças, como conceitos, como filosofia, mas de fato como vida. Né, como a vida de Deus que pode mudar a nossa vida e mudar a vida dos outros. Né, então a gente, né, precisa exercitar o Espírito, né, para poder conseguir ouvir a voz do Senhor, né, a direção que Ele tem, né, para cada um de nós, o que Ele tem para transmitir para cada um de nós. Né, é pelo Espírito, é pelo exercício do nosso Espírito, que a vontade dEle vai sendo cumprida na nossa vida, né, e na vida de outras pessoas. Ele vai restaurando, né, na igreja, né, um ambiente onde o Espírito tem liberdade de fazer aquilo que Deus quer. Né, que o Senhor Ele nos abençoe, né, com o bom desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Agora vamos ver, né, qual a palavra que você tem para nós hoje, nesse dia 12 de novembro. O provérbio de hoje, Provérbios capítulo 27, versículo 14. Senhor Jesus, o que bem diz ao seu vizinho em alta voz, logo de manhã, por maldição, lhe atribuem o que faz. Ó Senhor Jesus, o título de hoje, não viva de aparências. Ó Senhor Jesus, Jesus nos ensina a nos guardar de exercer a nossa justiça diante dos homens, com o fim de sermos vistos por eles. De outra sorte, não teremos galardão junto de nosso Pai Celeste. Logo, tudo o que fizermos deve ser de maneira discreta. Há, porém, quem gosta de mostrar que o seu casamento é perfeito, que seus filhos são os melhores do mundo, que a sua vida é maravilhosa. Mas isso não é a realidade, pois todos temos problemas, e nada é perfeito em nossas vidas. Isso é viver de aparências e faltar com a discrição. Ó Senhor Jesus, existe algo, entretanto, que deve ser visto em nós, com realidade, o trabalhar da vida de Deus. Assim, podemos ajudar quem está passando pelas mesmas situações em que já fomos trabalhados por eles. Para isso, façamos como Paulo nos ensina, não fazer nada por vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Mantendo a humildade e a discrição, somente a vida de Deus será visível em nós, sendo ela apta a transformar todo aquele que o recebe. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Ainda mais no dia de hoje, né, com redes sociais, né, as pessoas gostam de dar sua opinião sobre tudo, gostam de mostrar tudo o que estão fazendo, né, o que estão pensando, e aí querem falar dos outros, né, querem discordar, querem discutir. Né, Senhor Jesus, não aceitam certas coisas, fica aquele mimimi, né, ó Senhor Jesus, mas a maioria das coisas ali é tudo aparência, né, Senhor Jesus, e aí às vezes, né, as coisas vão caindo por terra, vai tudo ser um desmascarado, né, e como ele falou aqui, a gente precisa viver a nossa vida com discrição, né, e buscar sempre exibir a vida de Deus. Nós temos problemas, com certeza, né, mas a gente, pelos nossos problemas, pela nossa situação, a gente não deve levar outros a tropeçarem, né, a pecarem, né? Senhor Jesus, né, a gente precisa ver, né, que o Senhor Ele quer manifestar o seu reino, né? Eu já vi isso na palavra, né, que existem basicamente 3 condições, né, Senhor Jesus, já vi isso no livro, né, e isso é muito rico, a gente precisa perceber, né? Hoje a gente está na igreja, né, a vida da igreja é a esfera, né, não é um lugar, é uma esfera onde Deus faz a sua vontade, né? Se o Senhor consegue reinar em nós, né, aqui nós temos a manifestação do reino, nós temos o viver do reino na nossa vida. Então, né, o reino ele tem basicamente 3 aspectos. Né, Senhor Jesus, ele tem a sua realidade, tem a aparência e tem a sua manifestação. Né, Senhor Jesus. O que é a realidade do reino? É quando nós vivemos no Espírito e de fato o Senhor ele reina na nossa vida.
Então a gente, por estar no Espírito, nós temos a autoridade de Deus, né, o lugar onde a gente chega, a gente traz essa esfera do reino de Deus para as pessoas. Né, e ali Deus ele pode subjugar todas as trevas, pode cumprir a sua vontade. E assim está vivendo de fato a vida de Deus. De fato está vivendo a vida divina. Estamos trazendo a realidade do reino de Deus, onde Deus é a autoridade, ele subjuga tudo aquilo que é maligno, né, e a sua vontade é cumprida. Esse é o viver normal da igreja. É nesse viver que Deus quer nos introduzir. Mas, entretanto, tem alguns que estão na aparência do reino. Né? Era para estar vivendo o reino, era para estar vivendo a igreja de maneira plena, cumprindo a vontade de Deus, mas não estão. Estão na igreja, mas vivem, ora estão fazendo a vontade de Deus, ora não estão. Né? São aqueles que só esperam para desfrutar a palavra, né? Esperam para fazer as coisas de Deus só na frente dos outros. Mas quando estão ali no seu particular, não estão buscando a vontade de Deus. Estão vivendo de aparência. É a aparência do reino. Aí as pessoas olham e falam assim, ih, aquele fulano ali está na igreja. Mas aí vai ver o fulano em pecado e falar, ih, olha lá, olha o cristão lá, olha o irmão lá fazendo besteira. Porque aparentemente está na esfera do reino, mas na realidade não está. Então está vivendo apenas de aparência, é a aparência do reino. As pessoas olham e falam assim, isso é igreja? Isso aí é viver da igreja? Isso aí é viver de um cristão? Ah, não quero não, estou muito melhor sozinho no lugar que eu estou. Né? Senhor Jesus. Então acaba escandalizando, acaba vivendo de aparência e não exibe aquilo que Cristo deseja. Né? E o terceiro item, né, sobre o reino, né, é a sua manifestação, que é quando Jesus vier na sua segunda vinda, né, estabelecer o seu reino, quando toda a vontade dele for cumprida, quando o evangelho do reino for pregado em toda a terra, aí Jesus vai ter base para voltar, né, quando toda a sua vontade for cumprida. E aí ele vem, né, encerra a era da igreja e manifesta o seu reino. Né? Aí nesse momento, né, vai ser mostrado ali quem está vivendo em realidade, quem está vivendo em aparência. Aqueles que estiverem vivendo em realidade vão receber o galardão. Esse galardão é o prêmio de reinar com Cristo por 1000 anos. E muitos cristãos confundem esse galardão com a salvação. A salvação nós recebemos no momento que nós cremos. Quando nós cremos, recebemos o Senhor no nosso espírito, a gente vive pelo Espírito, a gente vai viver a realidade de Deus. Mas tem aqueles que receberam a vida do Espírito, mas não são guiados por esse Espírito. Então estão na aparência. Né? Esses que vivem de acordo com o Senhor na realidade do Espírito, na manifestação do reino, Senhor Jesus, eles vão receber o galardão, o prêmio de reinar com o Senhor. Mas os outros filhos de Deus não podem ser jogados fora. Então vão fazer o quê? Por ter vivido de aparência, vão ter que aprender a viver realidade. Mas aonde? Num ambiente terrível, um ambiente de trevas exteriores, onde vão ficar ali 1000 anos aprendendo, né? Abrir mão, né, daquilo que eles queriam apenas viver de aparência. Senhor Jesus, mas aprender a viver de fato diante de Deus, para que quando Jesus cumprir todas as coisas, né, enviar a nova Jerusalém, né, o novo céu, a nova terra, esses filhos de Deus estejam preparados, né, para viver totalmente debaixo da vontade de Deus. Ó Senhor Jesus. Então, o reino é um prêmio. Né, a manifestação do reino vai ficar ali evidente. Quem vai receber o prêmio, quem vai receber a disciplina. Para que todos possam entrar, né, no reino de Deus. Ó Senhor Jesus, tudo isso, né, ainda é a misericórdia de Deus, né, para cada um de nós. Por isso que está mostrando para nós na palavra de hoje. Não viva de aparência. Quem viva de aparência não vai conseguir, né, exibir a vida divina, levar a vida divina, receber a transformação necessária para receber o galardão. Né? Nós já recebemos a salvação, já fomos salvos, né, da perdição eterna. Mas não é só isso que Deus quer fazer. Ele quer nos usar, né, por meio da igreja para cumprir a sua vontade. Né? A gente precisa estar claro disso. Deus tem uma vontade. E Ele quer nos encher da vida divina, para que a gente possa crescer, né, amadurecer, né, e levar essa vida de Deus adiante, né, cheio da vida de Deus, cheio do amor de Deus. Por isso que fala, né, o que bem diz o seu vizinho em voz alta, logo de manhã, por maldição, lhe atribui o que faz. Então as pessoas vão perceber que falou, mas não viveu isso. Né, e ele mostra para nós aqui, né, que tinham alguns ali, né, ali em Mateus 6, né, quando ele vai mostrar para nós a oração, né, do Pai Nosso, né, mostra para nós que tem um Pai Nosso que está nos céus, né, que a gente precisa cumprir a sua vontade, né, seja feita a sua vontade, venha o teu reino, né, Senhor Jesus. O Senhor está mostrando para nós que a vontade dele vai ser feita através do reino, né, o reinado do Senhor sobre nós. Né, mas antes dele falar disso, ele fala que tem alguns que fazem isso só de aparência, que querem, né, exercer sua justiça diante dos homens, para ser visto pelos homens. Né, e o Senhor fala, esses aí
não vão receber nada de Deus porque já receberam a glória dos homens. O Senhor fala que nós devemos em secreto, né, trancar a porta do nosso quarto em secreto, pedir ao nosso Pai Celeste, né, todas as coisas. E aí Ele em secreto, né, vai nos conceder as coisas. Né, Senhor Jesus, por isso que fala, é em secreto, é de maneira discreta. Né? A nossa vida hoje é para manifestar o poder de Deus, é para manifestar a glória de Deus, mas o nosso problema, nossas situações no dia a dia, a gente precisa viver com discrição. Né? Ninguém precisa saber o que a gente está passando. Né? Senhor Jesus, quem precisa saber é aqueles que vão realmente nos ajudar. Né? Senhor Jesus, por isso que fala, tudo que a gente for fazer tem que ser de maneira discreta. Né? Não ficar mostrando, né, situações na frente de todo mundo, né, falando, mostra que o casamento é perfeito, que os filhos são perfeitos, que tudo é maravilhoso, mas na realidade não é isso. Acaba depois outros, quando vão ali observar mais de perto, acabam ficando escandalizados ao verem que não é nada daquilo ali. Ó Senhor Jesus, mas que a gente possa viver com humildade, né, Senhor Jesus, mostrando para as pessoas, olha, a gente também é falho, a gente também erra, né, Senhor Jesus, mas a gente está buscando ali acertar. Então, se a gente estiver em comunhão, quanto mais comunhão a gente tiver, mais a gente estiver ali voltado para as coisas de Deus, na esfera do Espírito, menos a gente vai errar. Né? Tem situações que até Deus permite a gente errar para a gente se manter humilde, né? Para a gente poder aprender mais, para a gente poder passar por experiência, para poder ensinar a outros. Né? Senhor Jesus, por isso que fala, né? O que a gente precisa ser visto em nós com realidade é o trabalhar da vida de Deus. Os outros estão vendo que a gente está se voltando ao Senhor, né, diante dos problemas, diante das situações, eles também vão ficar encorajados, né, ver que tem outras pessoas que também estão passando pelas mesmas situações e estão se voltando ao Senhor. Ó Senhor Jesus, estão sendo trabalhados por Deus, né, estão aprendendo a se voltar a Deus cada vez mais, né, Senhor Jesus. Por isso que a gente não pode fazer nada por vanglória, nem nada por partidarismo, né, Senhor Jesus, mas tudo por humildade, considerando os outros superiores a nós. Né, Senhor Jesus, tudo que a gente precisa fazer é para nos conduzir, para que todos sejam conduzidos diante de Deus, mantendo a humildade, mantendo a discrição, né, Senhor Jesus, para que a gente exiba o quê? Só a vida de Deus, para que tudo seja visível em nós, né, seja aquilo que seja útil para edificação, tudo aquilo para que as pessoas possam ver em nós, seja apto para transformar, né, todos aqueles que estão recebendo essa visão, recebendo a vida de Deus, recebendo a direção de Deus. Né, mas a gente vê, né, que é difícil, né, a gente ir diante do Senhor, a gente se humilhar, a gente ter um viver ali diante dele, mas quando a gente vai vendo outros, né, que também estão seguindo esse caminho, a gente vai ficando encorajado. Não estamos sozinhos, né, não estamos passando por situações sozinhos. Tem outros que estão ali também e estão cada dia mais encorajados, né, a andar nos caminhos de Deus. Né, o caminho é estreito, né, Senhor Jesus, mas vale a pena, né, porque é o caminho onde Deus nos guarda, né, Senhor Jesus, onde a gente não vive de aparência, a gente vive na realidade de Deus, né, levando essa vida divina, né, Senhor Jesus, com humildade, né, exibindo, né, aquilo que o Senhor precisa, né, Senhor Jesus. Né, às vezes a gente quer, né, ali mostrar uma aparência de algo para mostrar que tem mais, que é mais bonito, que é melhor. Tudo isso é futilidade, não vai levar ninguém a lugar algum. Mas quando a gente começa realmente, né, a viver a vida de Deus, né, a exibir Cristo, isso vai ser útil para nós, né, vai ser útil para outros, né, e o Senhor ele vai cada dia nos acrescentar mais e mais da realidade dele, mais da sua vida. Por isso que a palavra nos fala, né, para a gente buscar em primeiro lugar, né, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vão ser acrescentadas. Né, não são as demais coisas que são importantes, mas é a vida de Deus, é a vontade de Deus, é o reino de Deus que é importante. Então não vamos ficar buscando a aparência das coisas, mas vamos buscar a realidade, para que na manifestação, né, do reino de Deus, nós possamos ser filhos de Deus aprovados, né, Senhor Jesus, que vão receber o seu galardão, o seu prêmio. Ó Senhor Jesus, Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo, até mais. Ó Senhor Jesus, amém.